Queridos, permaneça de pé em reverência à palavra de Deus. Eu vou ler 17 versículos, nunca li tanto, mas faz parte da ministração que Deus colocou no nosso coração. João capítulo 13, do versículo 1 ao 17. Diz assim a palavra de Deus: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. João 13, versículo 4 agora. Assim levantou-se da mesa. Diga comigo, mesa. Tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da sua cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Eu lhes dei exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que lhe enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Pai, eu entrego esse culto ao Senhor, meu Deus. Esvazia, Senhor, o meu ser. Esvazia o meu ego, Pai. Que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai. Em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, ó Deus, das Escrituras Sagradas, e nós queremos continuar a ouvir a Tua voz. Pai, nós oramos, nós Te adoramos com canções, com louvores, e agora nós queremos debruçar sobre a Tua santa palavra, que será ministrada pelo Espírito Santo. Então fala conosco, fala aos nossos corações, queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar-se, queridos. As crianças, por favor, podem ir às salas de aula. Deus abençoe os professores e todas as crianças que sejam ministrados pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, há 3 anos, Deus me incomodou. Deus tem falado comigo sobre mesa. E eu nunca ousei ministrar sobre mesa. Domingo passado eu fui convidado por um amigo aí que convida sempre o pastor Derli para ir. Me convidou, até perguntei para o pastor Derli como é que é uma igreja que eu não conheço. E Deus tinha colocado no meu coração a mesa, faz 3 anos mesa. Eu cheguei nessa igreja, uma igreja não tão grande, uma igreja deve ter 70 a 100 membros, não sei, pastor Derli, não sei quantas pessoas tem ali. Cheguei lá, eu fiquei encantado. Eu vi o Espírito Santo mostrando para mim que Ele fala e que às vezes a gente não ouve. Cheguei lá, tinha uma grande mesa, irmãos, assim no meio do templo, uma grande mesa de fora a fora.
Do lado das mesas tinha cadeiras de todos os lados assim, ó. Todos em volta da mesa. No meio da mesa tinha um banquete. Ali houve uma oração, o pastor orou, apresentou, consagrou o Senhor, e Deus tinha me dado uma palavra da mesa. Aí hoje, o pastor dele me convidou para pregar, o Espírito me incomodou, fala sobre mesa. 3 anos atrás, hoje é a primeira vez que eu vou pregar sobre mesa, aqui na Cristo Vive. Na minha carreira ministerial, segunda vez. A Bíblia dá uma importância muito grande para a mesa, irmãos. Tanto é que esse objeto chamado mesa é citado na Bíblia Sagrada por 22 vezes. 22 vezes. No Salmo 128, versículo 3, diz assim: sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Mesa. Tem muita coisa, mas Deus colocou algo aqui para nós. Aqui o salmista fala de uma família ao redor de uma mesa, sendo abençoada por uma mulher sábia, a mulher do Provérbios 31. Aqui está dizendo do homem, do Salmo 128, do homem que teme ao Senhor. Ele tem uma mulher sábia. Quando existe isso e que sentam-se ao redor da mesa, a bênção de Deus vem sobre esta casa, sobre essa família. Família. A relevância da mesa é tão grande que Êxodo capítulo 25, versículo 8 já cita a mesa. Quando Moisés subiu ao monte e recebeu-lhe as tábuas da lei, o Senhor queria tabernacular com o teu povo e deu orientações a Moisés para que construísse um tabernáculo, um santuário, e mostrou como teria que ser feito todos os detalhes. Um dos objetos, tinham 7 no tabernáculo, um deles é a mesa. O terceiro a ser citado, primeiro foi a Arca da Aliança, o segundo o propiciatório, e o terceiro foi a mesa da propiciação, a mesa da presença. Deus deu ali como deveria ser feito. Essa mesa da presença servia como símbolo de um Deus provedor. Levava o Senhor, mostrando que Deus é um Deus provedor. Há poucos dias o pastor Derli ministrou aqui o seminário pelo ITA, falando da teologia da habitação. Nós vamos ter a segunda parte agora em janeiro. Mostrou esses objetos. Mostrou ali uma tipologia de Jesus. Jesus é o pão da vida. O tabernáculo era composto por esses 7 objetos, então, e a mesa estava ali, irmãos. O Senhor deu como era feito a mesa, de ouro, de madeira, tinha 4 pés, tinha os objetos que eram colocados sobre ela, as talheres, os pratos, as taças, tudo com detalhe. Depois você lê em Êxodo capítulo 25. Mesa. Olha o que diz em Lucas 24, versículo 30 a 32. Quando estava à mesa com eles, ou seja, Jesus estava à mesa, tomou o pão, deu graças e partiu e deu a eles, aos discípulos. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava a caminho de Emaús e nos expunha as Escrituras? Irmãos, nesse capítulo de Lucas, nós vemos que no primeiro dia da semana, domingo, primeiro dia da semana na Bíblia Sagrada é domingo. Hoje é o primeiro dia da semana. Na alta madrugada foram ali 3 mulheres: Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Foram até o sepulcro com aromas, para colocar sobre o corpo de Jesus, que havia sido crucificado e sepultado ali. Foram lá, não encontraram nada. O túmulo estava vazio. De repente apareceu 2 anjos. Quem vocês estão procurando? Todos nós conhecemos esse texto.
E as mulheres, os anjos disseram: ele ressuscitou, ele está vivo. Está procurando alguém que ele está vivo. Esse texto é maravilhoso. Essas mulheres voltaram e levaram ao conhecimento dos discípulos, que desacreditaram nelas. Desacreditaram. Jesus disse que morreria e que ao terceiro dia ressuscitaria. Aquele povo estava incrédulo. Não abria os olhos para o que o Jesus havia dito. E nesse caminho de Emaús, que dista 12 quilômetros de Jerusalém, estavam 2 discípulos. A Bíblia não cita quem são esses 2 discípulos. Eles estavam caminhando, conversando e falando sobre os acontecimentos. Olha, mas não era o Messias, não era Jesus, não era esse que haveria de reinar sobre Israel? E conversavam sobre esses assuntos. Hoje já é o terceiro dia. De repente Jesus entrou do lado deles, na conversa deles, e começou a falar: do que vocês estão discutindo? O que vocês estão indagando? O que é isso? E começou a conversar com eles. Caminharam por muito tempo juntos, e eles não perceberam. De repente Jesus começou a mostrar a Bíblia Sagrada, desde Moisés até os dias atuais, até os dias onde havia sido profetizado que Jesus morreria e que 3 dias depois ressuscitaria. Eles não viram Jesus caminhando do lado. Sabe o que acontece? Que nós nos dias de hoje, irmãos, nós estamos aqui e não percebemos que Jesus está aqui sentado do nosso lado. Diante daquelas dificuldades do nosso dia a dia, nós ficamos perdidos, mas não nós apercebemos que Jesus está ali, através do Espírito Santo que habita dentro de nós. Nós não temos relacionamento com Deus, a tal ponto de chegar a ter e conversar com o Espírito Santo. Falei: Espírito Santo, o que Jesus faria aqui agora? E o Espírito Santo é o Espírito de Deus. O que aconteceu com esses discípulos? De repente, tinham caminhado, a noite estava chegando, Jesus disse que passaria direto e iria continuar a viagem. Eles convidaram Jesus para entrar e ceiar com eles. De repente Jesus começa a ceiar com aqueles discípulos, e quando ele levantou o pão e deu graças, os olhos daqueles discípulos se abriram. Não é ele? Aí de repente Jesus some, desaparece. Mas não era ele, era Jesus. Aí ficou aquele tumulto. Eles voltaram para Jerusalém e contaram para todos. De repente, irmãos, à mesa, nós estamos falando de mesa. De repente, à mesa, os nossos olhos podem se abrir. À mesa, nós podemos repartir o pão. À mesa, nós vamos ouvir a voz do Senhor. É a mesa. Nós temos que voltar para a mesa, irmãos. Temos que voltar. Nós temos que deixar o Senhor falar conosco, mas nós temos que estar atentos. Jesus tem falado através de canções, tem falado através de ministrações, e nós não estamos enxergando o Senhor do nosso lado. Lucas capítulo 15, na parábola do filho pródigo, quando o filho volta para casa, irmãos, houve uma grande festa. Quando a festa, mataram o novilho, a Bíblia não diz ali exatamente que tinha uma mesa, mas se tinha festa, se tinha novilho, se tinha festa, tinha uma mesa. Nós vemos nessa história do filho pródigo, irmãos, que quando há um verdadeiro arrependimento, todos nós conhecemos essa parábola, houve um verdadeiro arrependimento daquele filho que saiu de casa, que fez coisa errada. Esse arrependimento verdadeiro, porque tem o arrependimento falso, que é o remorso, gerou o perdão, gerou a restauração de relacionamento entre pai e filho. Entre pai e filho. Nessa mesa, o pai disse que aquilo que estava morto reviveu. Ele falou para o filho mais velho. Irmãos, na mesa, nós podemos restaurar os relacionamentos. Na mesa, nós podemos perdoar um ao outro. Na mesa. Nós precisamos voltar para a mesa. São questões que estão dentro da Bíblia Sagrada, mas nós não conseguimos enxergar numa leitura bem simples. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos revele. Por isso que Deus colocou no nosso coração nessa noite, para poder ministrar sobre a mesa. Mesa. Mesa, se você for no original, é lugar de relacionamento e lugar de comunhão. Lugar de comunhão. Nessa mesa, irmãos,
Na mesa, nós achamos aquilo que estava perdido. Nós achamos um amor de um cônjuge pelo outro. Nós achamos o amor de um filho pelos pais. Nós achamos o amor dos pais pelos filhos. Nós temos perdido valores, porque nós não estamos sentando mais à mesa. Em Mateus 15, do versículo 21 a 28, eu não vou ler, nós vemos a mulher cananeia, irmãos. A mulher cananeia, ela gritava, ela clamava em voz alta por cura e libertação de uma filha dela, que estava, a Bíblia diz que estava horrivelmente endemoniada, com doenças, que o diabo, ele traz enfermidades. Mas aí Jesus, nessa questão, Jesus disse que ele não tinha vindo ainda para os outros, ele tinha vindo só para Israel, para os judeus. E aquela mulher ainda continuou clamando, dizendo que até os pequeninos comiam das migalhas que caiu da mesa. Quando essa mulher continua clamando a Jesus, diante disso, debaixo, sob uma mesa, irmãos, pegando as migalhas, o Senhor disse para ela: mulher, grande é a tua fé, faça-se conforme a tua vontade. No mesmo instante, a filha dela ficou liberta e foi curada. Irmãos, quando nós estamos à mesa, nós podemos ser libertos, nós podemos ser curados. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos voltar para a mesa. Mesa é um lugar de comunhão. Comunhão um com os outros e com Deus. Mesa é o espaço onde se tem amor, perdão, cura e reconciliação. Marca isso no teu coração. Aqui nesses momentos da igreja que nós descemos aqui no culto da noite, para aquela comunhão ali, nós precisamos parar, irmãos, de sentar em panelinhas. Nós precisamos sentar com pessoas que você não conhece, olhar olho no olho, perguntar o nome, você tem que conhecer. Nós precisamos ser a verdadeira família da fé. Eu tenho certeza que tem irmão aqui que não conhece o nome do outro. Por isso que nós temos que andar mesa em mesa, cumprimentar. Eu sou o Luiz, como é que você está? Sabe, cumprimentar, irmãos. É um momento de comunhão, de relacionamento. É um momento de alimento, mas é um momento de relacionamento. Nós somos uma igreja. Existe uma curiosidade. Existe uma pesquisa, não tem recente, mas uma pesquisa de 2016, a qual aponta que 40% das famílias brasileiras não participam, não fazem suas refeições em famílias mais. 70% das famílias fazem refeição com a televisão ligada. E isso com certeza já ultrapassou, porque é de 2016. Com certeza fazem com o celular ali, ó, com a tela. Você tem levado a tela, o celular para a mesa? Você tem comido na sala? Você tem comido no teu quarto? Tem residência que não tem mais mesa. As pessoas não compram mais mesa. Existe até aquele estilo mais moderno aqui, sabe? Põe aquele negócio, aquela tábua na parede assim, come assim, um olhando para a parede, ó. Não olha mais olho no olho. Não tem mais conversa, não tem mais relacionamentos. E o Senhor quer restaurar a mesa. Ele quer que nós voltemos para a mesa, irmãos. Na sua casa tem mesa? Na tua casa você tem olhado olho no olho? É difícil, não é? Eu muitas vezes tenho falhado. E Deus tem falado comigo isso 3 anos. Muitas vezes a gente falha. Nós temos que voltar para a mesa, irmão. Vamos olhar para o texto que lemos inicialmente e observar 5 lições. Observar que Jesus fazia, ele levou os discípulos à mesa. Jesus não perdia a oportunidade, irmãos. Tinha uma reunião, vamos para a mesa. Todo mundo na mesa. Era difícil você ver Jesus no púlpito pregando. Jesus pregava na mesa. Ele ensinava na mesa. Olha o que diz os versículos 4 e 5 de João 13. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa. Jesus levantando da mesa, irmãos. Tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura.
Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava à cintura. Primeira lição: mesa é lugar de comunhão. Olha a cena, irmãos. Jesus estava sentado à mesa. Lembra a mesa naquela época? Mesinha desse tamanho assim. Então a turma não sentava, ele praticamente deitava ali. Jesus levantando, tirando e colocando na cintura. Imagina essa cena. Jesus levantando, tirando a sua vestimenta. O que nós queremos dizer para você? Que a mesa é um lugar de comunhão. Mesa é um lugar de conhecer um ao outro. De conhecer. Não basta você descer ali na janta agora à noite e ficar ali, prato, vamos repetir, sem conversar, sem conhecer. Mesa é lugar de comunhão, de conhecer um ao outro. Muitos pais, irmãos, não conhecem mais os seus filhos. Muitos filhos não conhecem mais os seus pais. Não tem relacionamento, não tem mais mesa. Filho vai para a escola, o pai está trabalhando, tem horário diferente, mãe, não sei o quê, não tem mais. Não olha olho no olho, não olha mais. Filho, como é que foi o seu dia hoje? Como é que foi lá na escola? A esposa, como é que foi o seu dia? Não senta mais. Não senta mais. Os casais já não se conhecem mais. Não se conhecem, não olha mais olho no olho, não senta mais à mesa. Presta atenção, irmãos. Se está na Bíblia, porque é muito importante. Mesa é lugar de conhecermos uns aos outros, é lugar de expor as nossas diferenças, é lugar de restaurar as coisas, é lugar de pedir perdão, é lugar de conversar, é lugar de se expor. E é um lugar de comunhão com Deus também. Não sei se você está conseguindo acompanhar esse raciocínio. Jesus se levanta da mesa e retira a sua vestimenta, irmãos. Isso é muito forte. É muito forte. Deus estava se despindo diante daquele povo. Será que nós estamos nos despindo diante da nossa casa, da nossa família, irmãos? O despir é espiritualmente, queridos. Não é arrancar a roupa. Se despir é se mostrar quem é você. Quem sou eu? Será que o meu filho me conhece? Será que a minha esposa me conhece? Será que eu conheço ela? Nós temos que nos despir e ser o que nós somos. Mostrar as nossas diferenças, mostrar as nossas dificuldades, para que possamos ser, irmãos, curados à mesa. Nós temos que mostrar quão simples somos e quanto nós precisamos um dos outros. Casais, sentem-se de frente um para o outro, desliguem o celular. Filhos, venham para a cobertura dos seus pais, olhem para os pais, exponham as situações de dificuldade que você tem. Vamos olhar olho no olho, um de cada um. Aqui na igreja, vamos olhar um para os outros. Nós não estamos fazendo isso, irmãos. Está muito frio. E a palavra diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. É isso que está acontecendo dentro das nossas casas. São estranhos morando juntos. E aí, você tem se despido na sua casa? Irmãos, a teologia que se aprende na mesa não é a teologia de livros e de salas de aula. Teologia de livros e sala de aula que não te leva para a mesa, não te remete à mesa, não serve para nada. É só palavra, é só balela, não tem prática. Pregação que não leva a igreja à mesa não serve para nada, não é útil. A pregação tem que levar a igreja à reflexão. Tem que remeter a família à mesa e falar: o que você achou dessa ministração? O que nós estamos falhando aqui? Nós estamos comendo diante da televisão, nós não estamos nos relacionando, nós não estamos falando um de outro. Eu não estou falando qual é a minha dificuldade. Às vezes eu estou em casa emburrado e a minha esposa não sabe o porquê, porque eu não falo para ela. Às vezes eu chego, ela está emburrada, eu nem pergunto o porquê. O meu filho chega, está todo fechado, eu não vou perguntar para ele por que ele está assim, e deixa, e vão passando dia sobre dia, dia sobre dia, e o diabo batendo palma, porque a família está totalmente desunida.
Já precisamos voltar para a mesa. Precisamos conversar. Precisamos conversar, Senhor. Pregação que não leva a igreja para a mesa da família é ineficiente e é vazia. Falo isso com muito temor. Nós lemos Lucas 24, quando os discípulos caminhavam, irmãos. Marca bem isso, vou repetir. Os olhos deles se abriram quando eles foram à mesa. Os nossos olhos vão se abrir para as dificuldades que nós temos dentro de casa, quando a pessoa que faz parte da família, seja um cônjuge, seja um filho, seja um neto, seja lá quem for, ela se expor para você e falar: eu estou com dificuldade aqui. E aí você vai falar: eu vou te ajudar. E quando você ajuda, Deus te capacita e você também é curado. Nós precisamos curar as nossas famílias. Nós precisamos voltar para a mesa. Mesa. Depois conta quantas vezes nós falamos mesa. A mesa abre os nossos olhos, queridos. Puxa, minha esposa está triste e a culpa é minha. Puxa, meu cônjuge, meu filho está fechado e a culpa é minha. Esses dias eu falei lá em casa: quantas coisas que está acontecendo aqui que a culpa é minha. Eu, Luiz, preciso mudar. De mim eu posso falar. Fale de você. Faça uma reflexão. Teu cônjuge está feliz? Você sabe tudo o que está acontecendo com essa pessoa? Teu filho, como é que está? Mas a mesa é também lugar de comunhão com Deus, queridos. De conhecermos a Deus, culto doméstico. A mesa nos coloca de frente um para o outro, irmãos. Aqui só eu estou de frente para vocês, vocês estão de frente para mim. A mesa nos coloca olhando um para o outro. Aí fica claro, porque nós preferimos auditório, irmãos. Porque no auditório eu não preciso olhar no olho do meu irmão com os olhos marejados. Eu não preciso ver as lágrimas nos olhos dele. Quando eu começo a conversar com ele, ele começa a se expor e falar das tristezas, das dificuldades dele. Nós ficamos aqui olhando nuca na nuca. Nós temos até medo de perguntar para o irmão assim, para a irmã: como é que você está? Posso te ajudar? Nós temos medo de perguntar isso. Já pensou se você pergunta isso para alguém, ele fala: não, eu queria tua ajuda, eu precisava da tua ajuda. Você já treme. Será que vai pedir dinheiro? Será que... Não, eu preciso de um abraço. Eu preciso de uma oração. Eu preciso, sabe, de uma direção de Deus. Difícil, gente. Difícil. Não sei se está conseguindo acompanhar. É que Deus falou comigo há muito tempo essa pergunta. E eu preciso melhorar. Mas aí, irmãos, de repente Deus nos leva para a mesa. Ele vai nos levar para a mesa hoje à noite. Aquele que descer hoje ali, pratique isso. Não fique sentado. Eu tive um líder, irmãos, que ele chegava, ele olhava assim a liderança da igreja, aí ele chamava depois: ô Luizinho, por que você está sentado ali? Todo o culto está sentado naquele lugar do lado daquelas pessoas. Nunca vi você sentado lá, nem lá, nem lá. Por quê? Nós temos que ter relacionamentos. Mesa. Nós temos que olhar. Nós temos que ver a angústia. Nós temos que, sabe, na mesa é onde que as nossas dificuldades vão cair. Onde nós seremos curados. Só podemos ser família se tem mesa em casa. Se não tem mesa, não tem família, irmãos. Mesa é lugar onde os diferentes se encontram. Ninguém é melhor que ninguém. Só tem um pré-requisito para se sentar à mesa, irmãos: fome. Tem que ter fome. Tem que ter muito amor.
Mesa não é para arrogante, não é para soberbos, orgulhosos. Eu sei, eu faço. Não, é para os simples, é para os humildes. Jesus sentava com qualquer um, com distinção, sem distinção nenhuma de raça, de cor, de nada, de nacionalidade. Naquela época tinha muito. Jesus sentava-se à mesa. Nós precisamos sentar na mesa. Tem irmão que não senta com o outro. Segundo lugar, a mesa é um lugar de santificação. Nós vimos primeiramente que a mesa é lugar de comunhão com Deus e com os irmãos. Agora, em segundo lugar, a mesa é um lugar de santificação. A mesa é um lugar de ensino, de discipulado. João 13:10 diz assim: respondeu Jesus: quem já banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. O que Jesus está dizendo aqui é que na salvação, está se referindo à salvação, já não é mais uma mesa que Jesus está citando, é a cruz. Na salvação nós fomos libertos do pecado, nós fomos lavados, nós fomos limpos pelo sangue do Cordeiro de Jesus, e hoje estamos limpos, amém, irmãos? Mas ele usou uma figura, os pés. Há uma parte do nosso corpo que ainda continua tocando a terra. Entenda isso espiritualmente. É os nossos pés que estão tocando a terra. Nós precisamos limpar os nossos pés, porque o nosso espírito já está limpo, já está conectado com a palavra de Deus, com o Espírito Santo. Então nós precisamos limpar os pés. É isso que Jesus está querendo dizer aqui para nós. Existe um processo de santificação para isso. Nós precisamos limpar essa sujeira. Então, e isso não é agradável, irmãos, tirar sujeira. Não é agradável se expor. Não é agradável mostrar as nossas dificuldades. Não é agradável mostrar os nossos pecados. Não é agradável. Mas eles precisam ser expostos para que possam ser santificados diante de Deus. A mesa é um lugar de conversas difíceis. A mesa é lugar de lavar os pés com a verdade da palavra. É na mesa que você vai falar para o teu irmão e vai falar: irmão, o que você está fazendo é pecado. Irmão, o que você está fazendo, você está passos largos para o inferno. É na mesa, irmãos, é na mesa que nós vamos trazer isso, de cura para a igreja, cura para a nossa família, cura para o irmão da igreja aqui, da família da fé. A mesa é lugar de falar, irmãos. A mesa é lugar de falar. Ah, não pode falar quando está comendo. Não é para estar comendo com a boca cheia, é para falar. Come, mastiga e fala. Nós temos que falar, irmãos. Só a verdade é dita na mesa. A palavra. A mesa nós devemos discipular os nossos filhos. Na mesa nós devemos perguntar para os nossos filhos como é que foi o dia. Isso está errado. Filho, o que diz a palavra de Deus a respeito disso? Nós precisamos ensinar. Na mesa nós devemos expor os nossos relacionamentos, falar para o teu cônjuge: eu pequei, eu errei, me perdoa. É a mesa, irmãos. Não é escondendo as coisas. O púlpito tem que empurrar para a mesa. A mensagem de hoje está nos empurrando para a mesa. Em nome de Jesus, o Senhor falou: eu vou enviar a igreja para a mesa. Terceiro lugar, a mesa é um lugar de humildade, irmãos. A mesa é um lugar de ensino, de humildade. Versículos 14 e 16 diz assim: pois bem, se eu sendo o Senhor, Jesus dizendo para eles, se eu sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei exemplo, para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro maior do que aquele que lhe envia. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Jesus está ensinando. Ele estava ensinando com exemplo. Jesus aqui estava ensinando humildade, pois ele era o mestre, ele era Deus, ele era Jesus, e ele colocou-se na situação de escravo. Quando lavava-se os pés naquela época, irmãos, que alguém chegava na casa, os pés teriam que ser lavados. Quem que lavava os pés da visita?
Era o escravo, o menor dos escravos vinha com a bacia, com água e a toalha e lavava os pés. Jesus se colocou nesse lugar para mostrar para eles humildade. E é o que nós temos que fazer. Humildade, lavar os pés um dos outros. Mas muitas vezes nós pensamos, né, queridos? Eu lavar os pés? Não fui feito para isso. Eu servir como diácono? Não, eu sou pregador. Nós não somos humildes. Jesus estava mostrando ali a humildade. Em quarto lugar, irmãos, a mesa é lugar de honra. No versículo 1 a 3 diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo, sumiu aqui. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Aqui, nessa parte, Jesus sabia que havia chegado o tempo dele, que ele voltaria para o Pai. E a palavra diz que ele amou todos eles, todos os seus. Jesus sabia que Deus havia colocado tudo sob o teu poder, sob tudo as suas mãos, que ele mandava em tudo, os irmãos. Ele podia chegar e pedir para aqueles discípulos: não, lave os meus pés. Mas ele não fez isso. O que Jesus faz? Ele se levanta e começa então a honrar aqueles homens, todos, lavando os pés de cada um deles. Por quê? Porque Jesus sabia a identidade dele. E Jesus queria mostrar para eles a identidade de cada um deles, e que eles poderiam fazer como Jesus ensinou. Quando nós sabemos a nossa identidade, queridos, nós imitamos Jesus. É isso que Cristo estava mostrando ali e está mostrando para nós nessa noite. Se você não sabe a sua identidade ainda, você tem que ter conhecimento quem é você no reino do Senhor. Você tem que ser simples. Você veio aqui para servir e não ser servido. Jesus veio a essa terra para ser servo. Ele serviu. Nós temos que servir, queridos. Nós temos que saber a nossa identidade. Nós somos cristãos, pequenos cristos. Temos que ser imitadores de Jesus. Nós temos que lavar os pés uns dos outros. Nós temos que sentar à mesa. Nós temos que ajudar os nossos irmãos. Nós temos que amar os nossos irmãos. É isso que o Senhor está nos mostrando aqui. Lugar de honrar pessoas. Quando nós lavamos os pés das pessoas, nós estamos honrando a ela. Mesa é um lugar de honrar pessoas. É um lugar para servirmos uns aos outros. É um lugar de valorizar as pessoas. É na mesa que você vai valorizar os seus filhos. É na mesa que você vai valorizar os seus cônjuges. É na mesa, irmãos. A palavra de Deus diz que nós temos que considerar o nosso irmão superior a nós. Isso não nos denigre de forma alguma. Isso nos coloca na mesma posição de Cristo Jesus. Nós temos que entender isso. Agora veja essa em quinto lugar, nossa última lição. Mesa é um lugar de graça. Tem um paralelo no texto de Mateus, capítulo 26, do 20 ao 21, diz assim: ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Pessoal, amados irmãos, isso é muito forte. Por quê? Quem nós convidamos para sentar-se à mesa? No nosso dia a dia. Agora nós vamos ter as festas de Natal, virada,
quem que você vai chamar para sentar-se à mesa com você? Mas voltando para quem Jesus convidou à mesa, vamos voltar para o texto. Eram pessoas falhas, queridos, como Pedro, que tinha um temperamento forte, era inconstante, às vezes exagerado. João, Tiago foram aqueles dois que pediram para a mãe, pedir para Jesus: Jesus, quando você subir, põe um filho meu à sua esquerda, outro à sua direita. Eles queriam honra, eles queriam privilégios. Mateus, cobrador de impostos, e aí por aí vai. Os discípulos, todas pessoas com problemas, com falhas. Então nós devemos sentar às mesas. Nós somos falhos. Nós precisamos sentar às mesas. Nós precisamos sentar e ficar de frente a frente com as pessoas. Na mesa, senta que nem aqui, tem até pessoas que não gostam de nós e falam na frente, não gostam de você, aí você resolve com outras, de outra forma. Mas aqui tinha, no caso de Jesus, Judas. Judas era um dos discípulos, traía Jesus, traiu Jesus, mas o Senhor Jesus permitiu Judas sentar à mesa. Jesus sabia quem era Judas, sabia que Judas ia fazer aquilo. Isso quer dizer que na tua mesa você pode trazer pessoas que precisam ser curadas, pessoas que precisam tirar suas vestimentas. Talvez numa conversa de mesa a pessoa vá se expor: Paula, não gosto de você, por isso, por isso, por isso. E ali vai haver uma conversa, um relacionamento, e haverá cura. Então nós nos podemos escolher. Se Jesus sabia que Judas iria traí-lo, e ele sabia mesmo, por que ele permitiu Judas então? O que Jesus nos ensina com isso? Jesus nos revela que a mesa também é lugar de graça, mas de uma graça tão grande, escandalosa, de um nível que não sei se nós conseguimos compreender. Nós devemos entender uma coisa: quem está patrocinando essa mesa é Jesus. Então quem decide quem vai sentar-se à mesa é o próprio Jesus. Quem tiver, você que vai estar patrocinando a sua mesa no fim do ano, quem decide quem vai sentar à mesa é você. Quem decide quem vai sentar-se à mesa é quem está pagando a conta. Jesus pagou o alto preço, então Ele escolhe. E muitas vezes nós queremos escolher as pessoas para sentar-se à mesa conosco. Muitas vezes nós mesmos nos excluímos da mesa. Às vezes, por exemplo, aqui, às vezes tem uma mesa ali, tem 2 pastores sentados. Aí o irmãozinho simplinho lá, a todas as mesas lotadas, ele vê aquele lugar, ele fala: eu não vou sentar lá, eu não sou digno de sentar naquela mesa. Nós mesmos nos excluímos. Irmãos, nós somos iguais. Nós temos que sentar à mesa. Tem um lugar naquela mesa, o Senhor Jesus largou um lugar separado para mim e para você. Nós precisamos sentar à mesa. Não se exclua das mesas, dizendo: eu não posso sentar. Na tua casa, eu errei com a minha esposa, eu tenho que sentar na mesa. Não, eu não vou sentar porque eu errei. Ela está triste comigo. Não, você tem que sentar. É ali o momento de você conversar, de devolver, voltar àquela firmeza, voltar no relacionamento de vocês. Nós não podemos excluir. Jesus nessa noite está dizendo para mim e para você, Jesus está dizendo: eu quero que você volte para a mesa. Volte para a mesa com os seus filhos. Volte para a mesa com aqueles que estão desviados da igreja. Volte para a mesa com aquelas pessoas que estão precisando do teu ajuda, do teu apoio. Volte para a mesa. Não vou sentar-se à mesa, que a minha família toda é do mundo ainda, então não vou sentar à mesa, não vou participar da festa do final de ano com eles, porque eu sou crente. Não, irmãos, aí é que você tem que ir, aí é que você tem que estar lá, porque você é luz naquele lugar, se você vai trazer a presença de Deus. É na mesa, através de você, que a grande luz do Senhor vai estar ali. É na mesa que você vai dar exemplo. É na mesa.
Observe que interessante, versículo 21 a 25, depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhe certamente que um de vocês me trairá. Está voltando nisso. Seus discípulos olharam um para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, que era João, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como dizer, pergunta-lhe quem é esse que ele está se referindo. Inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Aí começou aquele murmúrio: quem é? Quem é? Quem será que vai trair Jesus? Quem é? Começaram. Mas, irmãos, nós temos que ver que todos aqueles irmãos, e nas nossas mesas também, todos nós temos um potencial, todos nós somos falhos. Não queira sentar-se à mesa dizendo ser o melhor. Não, eu sou santo, Não, todos nós temos falhas. Todos nós precisamos um dos outros. Aquela mesa de Jesus eram todos falhos. Não era só Judas. Todos tinham potencial, e hoje nós estamos ainda nesse mundo. Nós temos a nossa parte carnal. Nós ainda erramos. Então nós devemos sentar-se à mesa para ser curado. Mas na mesa, na comunhão, somos transformados por Cristo. Na mesa nós somos transformados. Sabemos que, como aqueles discípulos, nós também temos necessidade de Jesus. O Senhor está nos levando de volta para nós como igreja, restaurar os nossos altares em nossas casas, restaurar as nossas mesas. As mesas são os nossos altares. É através da mesa que a nossa família vai ser curada. É na mesa que os casamentos serão restaurados. É na mesa que você vai trazer aqueles que estão desviados de volta para Cristo Jesus. É na mesa. Tenho certeza, do teu lado pode estar faltando alguém que você gostaria muito que estivesse aqui, e hoje não está. Mas pessoas que estão aqui ainda, e muitas vezes você não se senta mais com essa pessoa, porque às vezes nós pensamos que nós somos melhores mesmo. Eu estou indo nos cultos, eu sou pessoa de oração, aquele lá, não, ele vai só de vez em quando na igreja. Nós não somos melhores que ninguém. Nós temos que ser transformados e ser transformadores. Mas, indo para encerrar, o louvor, se quiser vir, nós vamos fazer um tempo de oração. É na mesa, irmãos, que nós nos reconciliamos. É na mesa que tem perdão. É na mesa. É na mesa, irmãos. É na mesa que nós nos expomos. É na mesa que nós temos que nos despir. Voltemos para a mesa, irmãos. Se você não tem mesa na tua casa, compra uma mesa. Temos que sentar olhando olho no olho. Nós temos que sentar na mesa e olhar no olho do teu cônjuge e ver que ele está triste. Falar: o que eu posso fazer para fazer o meu cônjuge feliz? Chamar o teu filho para a mesa e olhar no olho dele e falar: filho, como eu estou sendo um bom pai, uma boa mãe? Aonde que nós precisamos restaurar os nossos relacionamentos em casa? Nós precisamos dar chance para as pessoas. Nós precisamos perdoar as pessoas. Nós precisamos ser curados. Todos nós precisamos de cura, para a gente poder curar pessoas. Às vezes nós criticamos um parente nosso que está longe, distante da igreja, distante de Jesus. Às vezes nós criticamos colegas de trabalho. Mas será que nós estamos dando bom exemplo? Ou vamos tomar um café junto? Desliga o celular na tua casa, deixa ele de lado. Vamos à mesa. Para a gente encerrar, todo mundo conhece a história de Lázaro. Lázaro era um grande amigo de Jesus. A Bíblia Sagrada diz isso. Eles tinham intimidade.
Jesus e Lázaro tinham intimidade, como você também tem intimidade com Deus. Se você não tem hoje, você vai restaurar isso. Nós sabemos, nós vimos na Bíblia que Lázaro, apesar de ter uma intimidade tão grande com Jesus, porque Jesus chorou por Lázaro. Lázaro adoeceu. Lázaro morreu. Era amigo de Jesus. A Bíblia diz que ele estava cheirando mal. Ele estava apodrecendo. O corpo dele já ia entrar em estado de decomposição. Mas pouco tempo depois, irmãos, disso, nós vemos a Bíblia diz que Jesus o havia ressuscitado. Em João capítulo 12, versículo 1, nós vemos que Lázaro, depois de tudo isso, de ter morrido, ser sepultado, estava cheirando mal, logo depois disso ele estava sentado à mesa com Jesus. Jesus ressuscitou ele. Então nessa noite, você pode ficar de pé? Eu quero profetizar sobre a tua vida. Alguém da sua família que não está mais nos caminhos de Jesus. Alguém que não conhece Jesus ainda, está morto espiritualmente. Alguém está voltando para casa. Não sei se tem alguém distante de você, alguém distante de Jesus. Alguém está voltando para casa. Jesus está ressuscitando pessoas. Qual que é a música? Alguém da tua casa que adoeceu será curado à mesa. Seus relacionamentos de casais, de pais e filhos, serão restaurados à mesa. A sua saúde será restaurada à mesa. Os seus relacionamentos serão restaurados à mesa. É nessa noite que o Senhor quer restaurar vocês. Jesus diz lá em Lucas 12:37. Irmãos, Jesus começa com a mesa e termina com a mesa. Lucas 12:37 diz assim: Bem-aventurados aqueles a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes, ou seja, obedecendo. Em verdade lhes digo que há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa, e aproximando-o servirá. Jesus vai preparar uma mesa para nós, irmãos. Ele quer a gente de volta para a mesa. Ele mesmo vai nos servir, queridos. A palavra de Deus diz que Jesus está à porta e bate. Abra a porta do teu coração hoje, abra a porta da tua casa. Chame Jesus para a mesa. Chame Jesus para restaurar tudo aquilo que está destruído na tua casa, tudo aquilo que está fora de ordem, tudo aquilo. Jesus está querendo entrar na tua casa. Ele quer sentar-se à mesa com você, Ele quer ceiar, Ele quer te servir. Você que precisa de uma restauração, você que está com falta de mesa na tua casa, não tenha vergonha. Eu sou o primeiro, eu já estou aqui na frente. Vem aqui para frente, nós vamos orar. Vamos restaurar os nossos relacionamentos. Venha à frente, vamos adorar a Deus e vamos orar aqui.